Oi, pessoal! Vamos para mais uma aula do sistema circulatório. E nessa aula, pessoal, é super importante. A gente vai conversar sobre o coração e sobre o sistema linfático, certo? Pessoal, o coração, ele é o órgão que tem a função de bombear o sangue para todo o organismo, certo? Então, o coração vai bombear o sangue para todo o organismo. Ele tem a função para justamente o sangue poder levar o oxigênio e recolher o gás carbônico produzido pelas células. Por isso, ele precisa também passar pelos nossos pulmões, certo? Daí vai acontecer a troca do gás carbônico e voltar oxigênio para o sangue. Bom, um pouco confuso por enquanto, mas agora a gente vai tentar entender isso passo a passo, certo? Bom, para a gente entender isso, vamos começar aqui. Existem dois tipos de circulação, certo? Nós temos a circulação pulmonar e nós temos a circulação sistêmica, que é aquela que vai levar para todos os nossos órgãos, certo? Circulação sistêmica. Para isso, cada circulação tem um átrio, onde o sangue vai entrar, e um ventrículo de saída. Por isso, nós vamos ter dois átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo, e dois ventrículos, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, certo? Bom, pessoal, começando então pela circulação pulmonar, ou seja, a gente vai ter sangue, que ele tem muito gás carbônico e pouco oxigênio, que vai ser levado para o pulmão. Esse sangue, pessoal, ele vai sair do ventrículo direito, que seria este ventrículo aqui, certo? Então, nós temos o ventrículo direito, que o sangue, ao bombear, vai bombear para as artérias pulmonares, levando então para o pulmão, certo? Esse sangue vai se tornar rico em oxigênio e vai retornar através de veias pulmonares, certo? Para o átrio esquerdo. Então, ele chega no átrio esquerdo, certo, pessoal? Então, circulação pulmonar. O sangue sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar, vai para o pulmão, volta e chega ao átrio esquerdo. Por ser um caminho um pouco mais curto, né, ou bem mais curto, ela também pode ser chamada de circulação pequena, a circulação pulmonar. Tranquilo? Bom, a circulação sistêmica, então, ela vai começar do ventrículo esquerdo, certo? Então, ela parte do ventrículo esquerdo, vai sair pela artéria, principalmente pela artéria aorta, certo? E caminhar, percorrer todo o nosso organismo, chegando aos tecidos, certo? Então, aos nossos sistemas corporais, certo? Então, nossos sistemas corporais, tendo a troca, então, do oxigênio pelo CO2 das células, esse sangue vai retornar pelas nossas veias cavas, chegando, por fim, no átrio direito. Recapitulando, então, esse sangue da circulação sistêmica, ou também chamada da grande circulação, né, porque afinal ele percorre todo o nosso corpo, ele vai sair do ventrículo esquerdo, passar pela aorta, pelos nossos sistemas corporais, chegar pelas veias e chegar no átrio direito. Esse sangue, por ele ter muito CO2, vai passar para o ventrículo direito. Esse ventrículo direito é um componente da circulação pulmonar. Pelas artérias pulmonares chegam ao pulmão. O sangue que estava com muito CO2 agora tem muito oxigênio. Voltando pelas veias pulmonares, ele entra no átrio esquerdo, bombeado para o ventrículo esquerdo. Então, a gente tem um sangue rico em oxigênio que acabou de chegar do pulmão, então vai ser levado para todo o corpo. Então, do átrio para o ventrículo,
a gente tem a mudança da circulação. Certo, pessoal? Essa é a nossa organização, certo? Do coração. Bom, pessoal, mas em relação à histologia, como que é o coração? O coração, pessoal, ele é dividido em 3 partes, principalmente, certo? Então, vamos imaginar que aqui nós vamos ter a cavidade do coração, por exemplo, um ventrículo ou um átrio. Então, a gente tem a cavidade cardíaca aqui, certo? O interior. E aqui vai ser o exterior, certo? Do coração. Isso pra gente começar a entender. Imaginem que a gente fez um corte que a gente pegou as 3 porções, certo? Bom, pessoal, bem próximo ao exterior, nós temos uma camada, na verdade, uma porção que possui 3 camadas, que é o chamado epicárdio, certo? O epicárdio ele faz comunicação com o pericárdio, que é a camada que vai estar revestindo o coração. Bom, como vai acontecer? O epicárdio ele possui uma camada de tecido epitelial próximo ao exterior, certo? Porque a gente lembra que o tecido epitelial ele realiza o revestimento dos nossos órgãos, certo? Então, a gente tem um tecido epitelial de revestimento pavimentoso simples, certo? Logo acima desse tecido epitelial, o que nós sempre temos com o tecido epitelial? Um tecido conjuntivo. Então, nós temos um tecido conjuntivo próximo. E logo acima, o que a gente consegue, super nos ajuda para a gente conseguir identificar, é o tecido adiposo unilocular presente nesse epicárdio, certo? Então, tecido adiposo unilocular. Que, lembra, pessoal, o tecido adiposo, por ter lipídios e o lipídio não ser corado pelo HE, a gente sempre observa como essas bolhas brancas. Tranquilo? Bom, a principal porção do nosso coração é essa camada do meio, que é chamada de miocárdio. Bom, como vocês devem estar imaginando, o miocárdio ele é formado por tecido muscular cardíaco. A gente estudou esse tecido quando a gente falou de tecido muscular, né, pessoal? A gente lembra que ele possui estriações, são numerosas células, essas células são alongadas, elas podem ter de 1 a 2 núcleos, que vão estar localizados centralmente nas células, e o diferencial desse tecido, se a gente lembrar bem, é que a gente tinha discos intercalares, que são aquelas pequenas divisões entre as células que ajudam no momento da contração, certo? Além disso, esses discos intercalares também podem ser chamados por complexos juncionais, eles apresentam esses complexos juncionais que vão estar auxiliando também na continuidade iônica das células, facilitando a concentração no grupo. Então, esse miocárdio, como o coração bombeia, precisa de muita força, ela é a camada mais espessa do nosso tecido cardíaco. Tranquilo? Do nosso órgão cardíaco. Bom, e a porção, então, mais externa, ela é chamada, mais interna, pessoal, ela é chamada de endocárdio. Então, está próximo do interior do coração, o endocárdio. Ele também, por estar revestindo uma cavidade, também possui um tecido epitelial de revestimento, né, que vai estar revestindo essa cavidade, e, portanto, o tecido epitelial também possui um tecido conjuntivo junto dele. Esse tecido conjuntivo, pessoal, ele pode apresentar uma especialização, células especiais, que são as chamadas fibras de Purkinje. Essas fibras, elas apresentam, são células, na verdade, especializadas da contração, a gente já vai entender um pouco mais delas. E elas se apresentam no tecido conjuntivo como células maiores e com uma coloração diferente da que está presente no tecido conjuntivo. Certo, pessoal? Bom, deu para entender a histologia do nosso coração? Nós temos o epicárdio, essa parte do exterior do coração,
o miocárdio, que é aquela parte importante, o tecido muscular cardíaco, que é responsável então por bombear o coração, então músculo que está ali se contraindo o tempo todo, né? E por fim, o endocárdio revestindo esse tecido muscular. Tranquilo? Bom, pessoal, então, o que são essas fibras de Purkinje? As fibras de Purkinje, elas estão presentes num sistema que é chamado sistema gerador e condutor de impulso do coração. Então, na verdade, a pergunta é, como que o coração bate sem parar? E da onde que começa? Esse sistema, ele é formado por células musculares especializadas. E a gente vai falar algumas estruturas agora que estão envolvidas, certo? Então, elas são células musculares especializadas. Então, é onde inicia a contração, né, para iniciar, e que vai levar para que o impulso do coração continue acontecendo. Tudo isso, pessoal, inicia por essa estrutura aqui, que fica no átrio direito junto com a veia cava superior. Ele é chamado de nodo sinoatrial. Certo, pessoal? Esse nodo sinoatrial inicia o impulso, ele gera o impulso e ele leva esse impulso para um outro nodo, que ele é chamado de nodo atrioventricular. Certo? Então, ele realiza essa direção. O nodo sinoatrial leva o impulso para o nodo atrioventricular, que então vai dar origem a um feixe de fibras que conduz esse impulso para todo o coração, que é o feixe atrioventricular. Como a gente pode perceber, pessoal, esse feixe ele se estende pelos ventrículos, né? Levando então esse impulso por todo o coração. Então esse feixe é esse que se expande pelos ventrículos. Tranquilo? Esse feixe ventricular também pode ser chamado de feixe de His, certo? E, pessoal, nas porções finais desse feixe é onde nós temos as fibras de Purkinje, que são, então, aquelas células especializadas que a gente mostrou que ficam no tecido conjuntivo, né? Que é ou então chamado de subendocárdio, certo? E que a gente consegue identificar elas, certo? Bom, pessoal, mas só para a gente tentar compreender um pouco mais do nosso coração, esse impulso, ele não depende de nenhum estímulo nervoso, certo? Ele pode acontecer por si só, mas a frequência do coração, ou seja, se o coração está batendo mais ou menos, pode ser controlada pelos impulsos nervosos. Então, por exemplo, quando a gente está com uma frequência acelerada, então uma alta frequência, está relacionado ao sistema simpático, que é aquele sistema nervoso. Estão lembrados? E quando a gente tem uma baixa frequência, está relacionado ao sistema parasimpático. Então, por exemplo, quando a gente vai enfrentar uma prova difícil ou encontra aquele boy magia, libera o sistema simpático, aumenta a frequência do nosso coração, a gente sente aquele nervosismo, tudo culpa do nosso sistema nervoso que vai estar atuando no coração. Que também que pode atuar o coração, pessoal? Alguns hormônios e também até algumas substâncias. Por exemplo, a cafeína, ela aumenta os níveis de cálcio, certo? E vão aumentar a frequência cardíaca. Tranquilo? Isso porque, pessoal, vamos lembrar que a cafeína ela é a cafeína não, o cálcio é super importante para que ocorra a contração muscular. Tranquilo? Bom, pessoal, outra parte importante do coração é que ele também tem válvulas que são super importantes para que não ocorra refluxo do sangue. A gente sabe que existem muitas doenças que estão relacionadas a um problema de válvulas. Essas válvulas elas vão ser originadas do endocárdio e vão possuir um tecido conjuntivo bem desenvolvido, certo? Para também suportar estas pressões. Tranquilo, pessoal? Para a gente finalizar nossas aulas de sistema circulatório, vamos conversar sobre o sistema vascular linfático, que é
Então, aquele que coleta o excesso do fluido extracelular que não retornou pelo sistema venoso e ele retorna, então, pelos vasos linfáticos. Então, o sistema vascular linfático, ele vai coletar fluido dos espaços intersticiais, certo? Dos tecidos. Então, dos espaços intersticiais. Esse fluido, pessoal, ele é chamado de linfa, certo? E esse fluido, então, ele vai para os capilares linfáticos. E esses capilares, eles vão se tornando mais calibrosos, vai se unindo à linfa e vão atravessar órgãos do sistema linfático. Então, eles atravessam os linfonodos. Então, a linfa vai atravessar os linfonodos até, então, que ela chega em junções de veias, certo? Então, eles desembocam finalmente nas veias para, então, ser bombeado com o coração, com o resto do sangue. Então, eles desembocam em junção de veias. Quais são essas veias? Na veia jugular interna esquerda, com a veia subclave esquerda, e no lado direito a mesma coisa, a veia jugular interna direita com a veia subclave direita. Histologicamente, pessoal, os vasos linfáticos, eles são similares às veias, mas eles têm paredes bem finas, certo? É muito difícil até de identificar um vaso linfático e também de distinguir as túnicas. Então, a gente sabe que ele possui esse endotélio também. E, pessoal, os vasos linfáticos, assim como as veias, eles também possuem válvulas, certo? Que também auxiliam para indicar o trajeto em que a linfa deve percorrer. Tranquilo? Bom, pessoal, finalizamos nossas aulas de sistema circulatório. Nossas próximas aulas vão ser sobre o sistema imunológico. Tchau, tchau!